em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis. Na esfera de nossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar, entre aspas, alguma coisa, julguemo-nos sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais velho daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aqueles que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Emmanuel, por Chico Xavier. A pergunta, então, pergunta feita a Emmanuel, se dentro de um processo crime devemos, ou melhor, os julgadores deverão observar, avaliar o réu com base no não julgueis? E Emmanuel responde que nos processos humanos deve-se recordar a figura do Cristo junto à pecadora que queriam apedrejar. Mas Jesus interveio e perguntou:
Quem não tiver nenhum pecado, então atire a primeira pedra. E, obviamente, todos tinham, todos nós temos, e Emmanuel nos chama de espíritos decaídos, que não devemos julgar os nossos semelhantes. Deveríamos dizer apenas: vai e não peques mais. Agora, nos processos públicos, a autoridade, como parte da máquina do Estado, nas suas funções especializadas, deve, por toda a sua formação, saber onde encontrar um espaço para o corretivo e para a reeducação da sociedade. Cobrando, estimulando, incentivando os valores de suas experiências e de suas responsabilidades. Agora, quanto ao lado individual, ele diz que precisamos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, então, em primeiro lugar, devemos julgar a nós mesmos. Como se tivéssemos um irmão mais próximo, como se fôssemos esse irmão mais próximo. E aí, então, iríamos nos julgar. Para quê? Com que finalidade? Para que nos encaixemos no caminho daquele que é a luz do divino que ilumina os nossos corações. Ele também nos orienta buscarmos a luz evangélica, a luz do Evangelho. Para quê? Para ver o que é erro e o que é verdade. Para entender o bem e o mal. Mas ele diz que na hora do julgamento definitivo, então devemos entregar esse processo de julgamento a Deus, que Ele sim saberá o melhor caminho para a nossa regeneração. E você? Tem julgado você antes de pensar em julgar qualquer pessoa? Tem buscado o melhor caminho para a sua regeneração? Conta para mim.